Eu disse uma vez e vou dizer de novo. O dia que o Isayama ele errar, eu vou ser o primeiro a criticar. Galera, mais spoilers saíram da nova versão do final de Shingeki no Kyojin e hoje vamos comentar essas novas páginas que saíram. Anteontem, se eu não me engano, eu fiz o vídeo falando da primeira página, do primeiro quadro que tinha vazado e agora eu vou falar de outros mais. Lembrando que esse vídeo vai ter uma série de spoilers falando sobre esses vazamentos, então fique esperto para não sofrer depois. A primeira coisa que a gente vai falar aqui hoje é sobre mais uma página daquela série spin-off chamada Castas Escolares, que saiu agora também. Para quem não sabe, Castas Escolares é um spin-off publicado no final de todo o volume do mangá de Shingeki no Kyojin, onde os personagens eles são basicamente estudantes normais de uma escola, e a cada volume é publicada uma página dessa, ou uma página dupla que serve como um preview fake do capítulo seguinte. E nesse vazamento a gente teve mais 2 páginas dessa história spin-off que, bom, satiriza muito e reflete parte da opinião das pessoas em relação ao final de Shingeki no Kyojin, porque vamos entender agora. Basicamente essas páginas elas mostram o trio principal assistindo a um filme, e esse filme nada mais é do que a própria história de Shingeki no Kyojin. Uns detalhes antes da gente entrar a fundo nas falas desses personagens do trio principal é que aparece o Marco ali, né, como easter egg também assistindo aquele filme, mas como é que ele tá assistindo? Ele tá morto ali atrás. E depois do lado de fora, já na rua, também é mostrado ali o easter eggzinho da Ymir com as 3 filhas passeando. Mas o que o trio principal, eles conversam sobre o filme, eu destaquei aqui as melhores falas pra gente comentar algumas coisas. Primeiro a Mikasa, ela começa falando, satirizando mais uma vez, né? É uma história tão longa, mas acho que o final foi capaz de abranger todos os presságios anteriores e fomos capazes de dizer adeus a todos os personagens. Depois o Armin ele refuta dizendo, isso é porque você não leu todos os sites que analisaram o filme, Mikasa. Vou te falar, nenhum dos mistérios foi explicado. Bom, eu concordo que boa parte desses mistérios realmente não foi explicado. Tantas análises, previsões escritas por tantas pessoas ao longo de 10 anos, no final tudo está como esperávamos. Não pode haver um final inesperado, um final bom e inesperado, seria tão surpreendente, certo? Isso seria o Armin ele criticando o final clichê do mangá. Eu me reluto a usar essa palavra clichê porque é muito abstrata. Eu acho que, de forma geral, na prática pelo menos, é muito abstrata, então eu não costumo usar. Mas talvez essa palavra ela possa ser traduzida como previsível. Talvez, né? Algumas coisas talvez realmente tenham sido, mas, enfim, vamos seguir adiante. A Mikasa, ela fala agora aqui, mas talvez o autor quisesse deixar ao público um espaço para a imaginação, mano. Não vem com essa, não, eu tive que cortar aqui, cara. Não vem com imaginação não, cara. Como é que funciona o fucking parasita? Me explica como é que funciona a regra dos caminhos. Você não explica, várias coisas não foram explicar. Como é que é? Qual é o limite pro poder da Ymir Fritz? Não tem, cara, várias coisas ficaram totalmente abertas, mas que se tratavam de regras do próprio universo que precisavam ser bem esclarecidas. Senão, fica muito fácil do autor simplesmente jogar um monte de coisa e a gente simplesmente ter que engolir. Desculpa, vamos seguir. Talvez o autor tenha escolhido intencionalmente esse final simples e rápido, assim como quando podemos nos relacionar mais com as pessoas que têm defeitos ao nosso redor, certo? Isso pode acontecer às vezes. E o Armin ele diz, ainda me sinto insatisfeito e tenho muitas perguntas. Esperei pelo fim dessa história por 10 anos. E depois o Eren ele diz, estou feliz em poder ver esse filme com todos vocês. Se há uma sequência para isso, vamos ver juntos. Mas é tão difícil acreditar que esse titã realmente existiu 100 anos atrás? E o Armin ele diz, não sabemos quanto do conteúdo do filme é baseado em fatos históricos. Isso significa que a história de Shingeki no Kyojin se interliga com o universo paralelo das castas escolares. Obviamente que não, obviamente que esse finalzinho nada mais foi do que uma bela piadinha, mas realmente reflete algumas das opiniões ali do público, né? Tanto que os personagens, o trio principal, eles discordam entre si em relação a esse final, então sintetiza bastante do que foi a opinião do público. O que a gente teve de vazamento também, além disso, como eu falei no vídeo anterior, é a Mikasa com o seu marido e filho indo visitar o túmulo do Eren. Eu não quero entrar tanto a fundo nessa questão porque eu quase que falei tudo o que eu queria no vídeo anterior, anteontem. Então se vocês quiserem saber a minha opinião mais a fundo sobre isso, vocês podem conferir lá, só para não ficar redundante, ainda mais que foi anteontem, né? Mas, mais uma vez, sintetizando a pergunta, será que é
o Jean? Eu particularmente acredito que não, e eu explico os motivos lá naquele vídeo. E uma coisa interessante, né? Um detalhezinho, cara, que eu vi as pessoas falarem, cogitarem isso, eu fiquei, nossa, imagina se isso é verdade. Ela colocando a Mikasa sendo cara de pau e colocando o nome do filho dela de Eren. Imagina se isso se canoniza. Tomara que eles nem digam qual é o nome daquele bebê, tomara. Mas o que a gente teve de novidade também é mostrando a Mikasa velha, morrendo e ainda usando o cachecol que o Eren deu pra ela. Isso é um detalhe importante, galera. Até o fim da vida dela, ela usou e foi fiel àquele cachecol. Nossa! Inclusive, para complementar, também tem um outro quadrinho onde mostram pessoas ao redor da árvore onde o Eren ele foi enterrado, e dá pra ver que em volta tem uma pequena cerquinha, né, dando a entender que se passou algum tempo, provavelmente esse quadro se passando justamente também no enterro da Mikasa. Mas se isso for concretizado, isso é só hipótese, mas se a Mikasa ela pediu para ser enterrada ao lado do Eren, eu prefiro nem acreditar nessa possibilidade só da indignação que eu fico. Pode ser que ela também não tenha decidido onde ela seria enterrada, pode ser que outras pessoas tenham decidido isso por ela. E sobre o túmulo, né, a gente vendo esse quadrinho mais uma vez, eu acredito que seja assim no momento do enterro da Mikasa, mas eu parei pra pensar e olhei aquela cena e fiquei, caraca, imagina se o túmulo do Eren vira quase que como um local sagrado, onde as pessoas elas vão lá para orar e pedir por ajuda, ou só fazer uma reza, alguma coisa do tipo. E pensando ainda mais alto, o Eren ele se tornando quase que como se fosse um símbolo de uma nova religião em Shingeki no Kyojin, porque, meu amigo, fanboy é que não faltava para ele, então isso não seria muito difícil de se imaginar, era só institucionalizar, alguém que institucionalizasse essa nova religião. Eu não tô viajando, honestamente, assim, sendo concreto, eu não tô viajando nessa possibilidade, mas eu acredito que não, era realmente uma situação onde o pessoal só foi ali no túmulo do Eren por conta do enterro provável da Mikasa. Mas considerando todo esse contexto, onde ela permaneceu usando o cachecol do Eren até o fim da vida, onde ela vai com o marido visitar o túmulo do Eren, cara, se tem um meme que resume o que dá pra entender, o que dá pra extrair disso tudo, é esse meme. Bebê, é o aniversário da morte do meu querido e amado. É hora de visitar seu túmulo com o nosso filho, porque você sabe perfeitamente que pra mim o Eren é... Eren! Sim, querida, vamos lá visitar o túmulo. Cara, eu prefiro acreditar que não, mas o contexto desses spoilers dá a entender que é exatamente isso. Que mesmo depois da morte do Eren, a Mikasa ela continuou vivendo em função de uma cabeça que ela mesma arrancou. Isso não é liberdade. Ainda mais considerando, vocês lembram aqui, né, do que o Eren ele falou sobre a Ymir e a Mikasa, que a Mikasa ela foi responsável por salvar a Ymir de algum modo. E a minha interpretação para isso foi pelo fato da Ymir ela nunca ter conhecido um amor verdadeiro. O que ela viveu na verdade era uma doença, ela tinha síndrome de Estocolmo e por isso ela continuou amando, entre aspas, o rei Fritz da época e continuou servindo e enaltecendo e vivendo por ele. E no caso da Mikasa, a gente viu um teórico amor verdadeiro que é, mesmo ela amando o Eren, ela decidiu fazer o que ela precisava fazer. Ela conseguiu ter coragem de fazer o que ela precisava fazer, que era matar o Eren. Até aí tudo bem, antes tarde do que nunca. Ela foi lá e conseguiu realizar esse objetivo, conseguiu superar essa barreira que era o fato dela colocar o Eren num pedestal. Só que depois que o desgraçado ele morre, ela continuar vivendo em função dele e nunca superar isso, e continuar vivendo em função dele que já tinha morrido, não é esquecer da existência dele, você vai continuar lembrando, mas você conseguir seguir em frente. Parece que mesmo ela arrumando um marido, que mesmo ela tendo um filho, tudo na vida dela ainda continuou vivendo em função, acontecendo em função do Eren ainda morto. Parece que ela vendo o marido, ela vai chegar, caraca, eu queria tanto que você fosse o Eren, ah meu Deus, o Eren fazia tal coisa que eu gostava tanto, você podia fazer também. Parece que o dia a dia do casal é praticamente isso, eu não consigo enxergar outra coisa, e isso é terrível. E eu cheguei a falar no outro vídeo que ela ainda ter um marido e um filho era melhor do que ela viver sozinha pelo resto da vida. E em tese realmente é, só que
pra viver dessa forma, que eu tô aqui teorizando que seja, realmente eu não sei como o marido dela aguentou por tanto tempo. Outras imagens que foram vazadas também mostram um garoto ou uma garota que sai numa jornada e a gente não sabe quem é essa pessoa, quem é esse moleque ou garota exatamente. Pessoas cogitam que seja um neto ou neta da Mikasa e eu acredito que possa realmente ser. Pode ser até que seja o próprio filho da Mikasa, já que o bebê ele foi mostrado também nessas páginas que foram vazadas, mas como é também mostrada a Mikasa velhinha já, eu acredito que seja mais numa geração futura, né? Algo muito mais adiante, podendo ser um possível neto dela, mas ainda não descarta a possibilidade de ser o próprio filho dela mesmo. Independente disso, ele vai numa jornada, ele sai numa jornada e descobre a localização da árvore onde a Ymir ganhou os poderes de titã dela. Eu confesso, galera, que eu acho muito maneira essa pegada de você explorar um mundo antigo e desconhecido, que tem muitos mistérios, que aconteceu muita coisa e você vai desvendar e desbravar aquele mundo que pra gente já aconteceu, mas na perspectiva dele, nada ainda faz tanto sentido. Ele quer entender as coisas na prática e realmente, a coisa ela parece legal em tese, mas o que o Isayama ele quer de fato mostrar com isso? Ele quer sugerir que vai ter uma continuação com o neto ou filho da Mikasa descobrindo e desbravando aquele mundo? Porque é isso que dá a entender. Ele vai entrar na árvore e vai se fundir com outro parasita e vai se transformar num novo titã? É isso que dá a entender. É isso que é sugerido com isso. Pode ser que não tivesse nenhum parasita mais ali. Pode ser, mas pode ser que também tivesse, a gente não sabe. Ele vai ter o Shippuden no Kyojin? A gente não sabe. Inclusive, tem um detalhe naquele frame também que parece ter alguém com esse garoto. Parece ter alguém acompanhando ele nessa jornada que parece estar de joelho ou sentado. Mas enfim, conforme forem saindo os spoilers, eu vou trazendo aqui vídeos para vocês ficarem também por dentro e a gente poder discutir mais sobre essa nova versão do final de Shingeki no Kyojin. Lembrando que as matrículas para o curso de japonês Nihongo Premium estão quase chegando ao fim. Vai até essa terça-feira, então fique esperto para não perder o prazo. Depois já era. Nihongo manabitai nara sorede sondojikan wa imada. Korekara Nihongo Premium wa hajimeiru. Kono programa no nayo de wa anime ya manga ya pop culture nado desu. Totemo tanoshii benkyou suru hohou desu yo. Hai, omae tachi wa shirimasen deshita ga, watashi mo Nihongo o sukoshi dekiru. Mada jikan ga aru demo, sono chance wa muda ni shinai de. Hora hora, hayaku ikenasai.